E Oi, aí, tudo bem? consegui, tudo bem. Conseguimos, não é? Pronto, tá ouvindo Exatamente. direito? Pronto. Já algumas pessoas estão entrando. Quem está entrando agora, eu falei ontem no Story, apresentei você, certo? Falei que você é palestrante, que é autor, que é ligado a essa área de tecnologia. As pessoas gostaram do tema que a gente escolheu para a live e tudo. Eu deixei uma abinha para perguntas, caso alguém quisesse fazer alguma pergunta. Entrou Clarissa, minha amiga, ela é da AGU. André Farias entrou também. Sim, antes, eu assim, só para a gente começar, que a gente vai falar do futuro, né, da carreira jurídica, aí eu estava pensando em dar uma abordada no presente, que é essa situação ímpar de pandemia, mas também falar um pouco de um passado recente, digamos assim, que foi essa grande mudança do PJE, porque eu considero assim um marco, né, transitório do antigo para o novo, porque foi uma Sim. grande mudança. Antigamente os processos físicos e de repente eletrônico, os escritórios tendo que se adaptar, não é, a toda essa usar o sistema, que a princípio foi bem árduo, bem difícil essa adaptação, aprender a usar o sistema, certo? Fazer chamar todas as pessoas ligadas a essa parte de tecnologia para instalar o sistema nos escritórios e tudo. Os benefícios que isso trouxe, não é, da questão de tramitação do processo, da agilidade, porque agora quando você peticiona, em poucos minutos você já sabe quem vai ser o julgador, não é? Já sabe onde vai tramitar. O processo é muito ágil, a questão de deslocamento também, porque antes você tem que enfrentar um trânsito. Você, melhor que ninguém que é de São Paulo, entende bastante de trânsito. Aqui em Recife não é tanto quanto São Paulo, mas já está com um trânsito bem caótico. Então, essa questão de economia de tempo, de deslocamento, de economia até ecológica, não é? De papel, e também a seguridade no na questão dos processos. Porque, por exemplo, já aconteceu várias vezes de eu ir num fórum, olhar um processo e ninguém acha o processo. Essa Sim. questão não é? Acontecia muito, o processo se perder, às vezes folhas do processo, o processo estava lá, não tinha sido perdido, mas as folhas do processo sumiam. Então, acho que trouxe bastante segurança, né? O surgimento do PJE, de garantir que a organização dos processos também, acho que facilitou também a vida do servidor público, porque cuidar de todos aqueles processos, organizar aquilo tudo, a vida do advogado que não precisa se deslocar para ter um acesso ao processo, né? Ficar fazendo carga, economia de papel, de cópia, de tudo, assim, trouxe muitos benefícios. E na pandemia, audiência, sessão, julgamento, tudo de forma online. Eu já observava algumas mudanças, por exemplo, na Justiça Federal, a audiência já era gravada, sabe? No fórum, a audiência não tinha sistema de gravação de áudio, mas na Justiça Federal já estava tendo, mesmo antes da pandemia. Então, eu queria só pontuar essas mudanças que eu já tinha notado, que veio com o PJE em audiência e com a pandemia se intensificou. Também queria só fazer uma observaçãozinha na questão, como a gente está falando carreira jurídica de uma forma ampla, tanto na advocacia como no ensino também. Eu, como professora, percebi assim uma mudança drástica nessa questão da digitalização, né? Porque a gente teve que passar da aula virtual, não é? E foi, assim, muito difícil. Eu, particularmente, achei muito difícil, porque é muito mais simples você chegar numa sala de aula, os docentes, falar. Você dá aula na frente das pessoas, no máximo escrever no quadro. Às vezes tem professor que nem escreve. No máximo escrever no quadro ou fazer um slidezinho. É muito simples. Dar aula era algo simples. E agora você tem que gravar uma aula, você tem que se preocupar com iluminação, tem que se preocupar com áudio, tem que se preocupar, inclusive, né, com o download, upload, se o vídeo tá grande. Nas aulas presenciais, eu dava aula de 3 horas de aula presencial. Uhum. Hoje em dia, você gravar, assim, impossível. Você tem que fazer partido, sabe? Vários vídeos, no máximo com 30 minutos. Aí eu queria só pontuar tudo isso e queria saber, assim, de você, essas mudanças todas que ocorreram devido à pandemia, dessa comunicação à distância, se você acha que chegou para ficar, digamos assim, se facilitou, não é, a vida das pessoas e agora os clientes, por comodidade, vão preferir se comunicar com o advogado à distância? Ou você acha que é só devido à pandemia mesmo e que quando isso se normalizar 100%, que a gente está nessa fase de novo normal, você acha que volta a ser como era antes? Tá. Bom, eu acho que do meu lado,
eu já fazia advocacia online desde 2014 2014. Então, tem vários clientes que eu nunca nem conheci, só e-mail ou WhatsApp, geralmente WhatsApp. Então, envio de proposta, discussão com o cliente, WhatsApp. E aí, utilizava algumas ferramentas de gestão de projetos para dar transparência. Então, eu particularmente uso muito o Trello. O Trello funciona numa lógica de Kanban. Então, significa que o cliente tem uma visão do processo do que tem que ser feito, do que está sendo feito e do que já foi entregue. Então, ele acessa esse sistema a qualquer momento e sabe exatamente em que ponto do processo jurídico o trabalho dele está. E aí ele não precisa nem falar comigo se ele não quiser, porque ele tem acesso ao produto final, sabe em que ponto que está. E se ele quiser se comunicar, manda um áudio, manda uma mensagem por WhatsApp ou por e-mail, eu respondo e já entrego o trabalho. Então, essa experiência eu já carrego desde 2014. Então, para mim, não foi uma novidade. Lógico que a maioria dos advogados não faz isso. Então, essa prática que às vezes era isolada, praticada por alguns advogados, passou a ser a necessidade geral, né? Então, aí eu acho que acabaram tendo que, de alguma forma, se adaptar. E na hora que eles se adaptam, aí provavelmente perceberam a facilidade que é você tratar disso, porque você não enfrenta o trânsito, como você falou, você tem o mapeamento das informações, se você estiver fazendo isso de forma correta. Então eu consigo, por exemplo, ter acesso às informações, seja de troca de documentos, seja de reuniões. Eu posso gravar a reunião com o meu cliente, salvar essa reunião para ter de referência depois. Então acho que a gestão melhora. E além disso, eu posso também trazer outros recursos que não existiam antes, talvez na prática da maioria dos advogados. Então, muitos dados ainda não usam dados, não usam elementos objetivos para o trabalho. Então, quando você entra no ambiente online, o ambiente online exige isso. Eu acho que aí fica muito melhor o trabalho. E quem conseguiu se adaptar a essas tecnologias dificilmente volta para o modelo anterior. Então, como você estava falando, a PJE entrou ali e trouxe uma mudança, a maioria se adaptou, alguns poucos não se adaptaram e para esses existem serviços de auxílio, né? Então, você tem a Associação dos Advogados de São Paulo, a ASP, por exemplo, tem 80 mil associados e eles têm salas específicas e ajudantes específicos para ajudar aqueles advogados que têm dificuldade em mexer no PJE. Então a tendência é que ocorra o mesmo em relação ao resto dos serviços jurídicos, não só em relação à PJE, mas todo esse serviço que as pessoas estão tendo que prestar à distância hoje. Lógico que muitos já voltaram à rotina. Eu não acredito nisso de novo normal. Não existe isso, na minha opinião. Então, existe o normal e as pessoas tentam voltar à situação anterior porque não foi uma mudança tão profunda, foi momentânea. Então, as pessoas dificilmente adotam a fundo tudo isso e muitos têm dificuldade de lidar com a tecnologia. Então, eu acho que fica aí num meio termo, provavelmente. O que pode acontecer é mais advogados aderiram a algumas tecnologias que não usavam antes. Então, seja live igual a gente está fazendo aqui, muitos não adotavam. Então, vamos falar de marketing jurídico, muitos não tinham essa prática. De repente, campanhas de e-mail, talvez fazer videoconferências. Essas coisas a gente nota que muitas pessoas não utilizavam e aí elas começam a usar algumas ferramentas. Mas atuar de forma verdadeiramente digital, poucos vão fazer e realmente estão fazendo. E eu não acho que essa pandemia vai mudar isso. Certo.
Essa é a questão. A gente está falando, né, de carreira jurídica, tudo, mas quando a gente fala muito em tecnologia, a gente, querendo ou não, tem que abordar essa questão de proteção de dados, não é? Que está sendo muito falada e tudo gira em torno disso. Então, você, assim, se puder falar um pouco para quem está assistindo, porque eu acho que é algo muito importante, não só para quem é da carreira jurídica, não é? Mas também para outras pessoas de outras áreas, porque, por exemplo, médicos também tiveram que dar consulta, né, através de teleconsulta. Todas as áreas se modificaram, se modernizaram, digamos assim. E essa questão da proteção de dados é extremamente necessária, né, e gira em torno da confiança. Inclusive, eu estava até pensando, por exemplo, quando você tem um aplicativo de banco. Hoje em dia, ninguém precisa, né, mais ir ao banco. Todo mundo usa o aplicativo do banco. Então, como é importante, até o banco, você não precisa, o banco já tem todo o sistema, o banco já lhe conhece, digamos assim, pelo seu sistema. Ele já sabe o seu poder de compra, digamos assim, se você é um bom pagador ou não. Então, como abrange todo mundo, tanto o banco, quanto médico, quanto advogado, como todas as áreas, eu acho interessante você falar um pouquinho. Eu acho que a advocacia não chega nesse nível de sofisticação. Poderia, porque os advogados têm muito acesso a vários dados de clientes, mas não aproveitam isso. Então, existem plataformas, sim, que facilitam o uso dessas informações, tem várias dessas plataformas, mas infelizmente os advogados hoje não fazem uso disso de forma estratégica. Só que mesmo não fazendo uso disso, eles já fazem uso de algumas informações. E aí eles precisam também tomar cuidado porque não adotam os cuidados necessários exigidos pela LGPD, por exemplo. No momento em que eu faço qualquer serviço jurídico, eu tenho um monte de informação dos meus clientes, tanto é que essa profissão, assim como algumas outras, exige confidencialidade, e aí muitos não estão preparados para isso. A gente já viu, por exemplo, nos Estados Unidos, grandes escritórios, durante a pandemia mesmo, teve um escritório que teve dados vazados e, inclusive, valores dos contratos celebrados pela Madonna. Então, a gente tem uma vulnerabilidade muito grande de advogados porque não dominam tecnologia e eles vendem algo que não aplicam. Então, a casa de ferreiro, o espeto é de pau, né? Então, a maioria dos advogados não aplicam LGPD dentro do escritório. Aplica para os clientes, mas não para si mesmo. Então, isso é muito importante porque os advogados precisam se inserir nesse ambiente. E aí o mais perigoso eles precisam entender de fato como funciona esse ambiente digital, porque uma coisa é o que diz a lei, outra coisa é a realidade. Então, não adianta eu só tentar aplicar a lei, porque ela não vai abarcar situações reais. Eu preciso entender o que acontece na vida real para conseguir lidar com isso. Então, tem também uma dificuldade muito grande em relação ao manuseio de tecnologia, né? Sim, tem uma dificuldade, mas eu acho que a pandemia foi muito benéfica nesse aspecto, né? Nesse aspecto, porque a gente, né, todo mundo se viu forçado a aprender, a ter esse conhecimento, né? Tecnológico, digital. Exato. Nessa questão de digitalização, dessa questão pessoal, eu acho que bate muito nessa questão de quem é professor, de quem é advogado, etc. Porque você não precisa estar presencialmente ali para conseguir ter um contato com alguém, né? Então, eu consigo estabelecer um vínculo com pessoas online, só que é o que você falou. Era mais simples, eu não precisava pensar em tantos recursos quando era presencial. Agora, se é digital, eu preciso pensar muito mais. Então, a gente nota, até tem um documentário agora que saiu na Netflix, que é o Dilema das Redes Sociais.
Então, tem pessoas estudando sobre o comportamento de outras pessoas no ambiente online. As pessoas tentam entender como que vai ser a reação ou antecipar comportamentos no ambiente online. E o que acontece muitas vezes é que a pandemia forçou a migração de pessoas analógicas para o mundo digital, e essas pessoas analógicas continuam se comportando de maneira analógica. Então, não adianta de nada. Então, eu preciso, de alguma forma, mudar isso para que realmente surta o efeito e de forma positiva. Você tinha falado que a pandemia trouxe muitas coisas positivas, mas também algumas muito negativas. No nosso caso aqui, do que a gente faz, para nós foi muito bom, porque a gente lá atrás já falava, a gente é uma empresa que introduz as pessoas no ambiente digital. Nesse momento, todo mundo precisou se introduzir no digital. Então, a gente teve um aumento em termos de faturamento, de clientes, de tudo. E isso foi muito bom para a gente, porque antes era só um bando de louco falando que as pessoas precisavam se digitalizar. Agora não. Agora faz sentido se digitalizar mais do que nunca. É obrigação, é sobrevivência. Necessário. Então, para a gente foi muito bom. A gente fazendo desde plataforma, aplicativo, site, ensinando as estratégias de vendas digitais, principalmente para advogados, né? Então, tem essa dificuldade, marketing digital, etc. E aí você nota as dificuldades das pessoas e a maioria tem as mesmas dificuldades. Então, isso é muito importante perceber, que não adianta eu migrar para o ambiente online e permanecer analógico. Eu preciso me adaptar a essa realidade, né? Como você estava falando, não adianta eu querer tratar uma aula, por exemplo, no online da mesma forma que eu tratava no físico. Não é. E até a questão também de direito de imagem, né? Porque você vai gravar uma aula e aquela aula vai ficar ali, a pessoa pode compartilhar aquele link com várias pessoas, não é? Então, O que mais rola é pirataria, né? Pois é. Então, realmente existe toda essa questão decorrente, né, do mundo digital. Exatamente. As pessoas perguntaram também sua opinião dessa questão da transição que ocorreu, obrigatória, digamos assim, por causa da pandemia. E se você achava que isso iria se perpetuar ou iria se cessar e voltar a ser como era antes. Eu acho que é isso. As pessoas começam a usar algumas plataformas tal, mas não são verdadeiramente digitais, então tentam voltar para a situação anterior, enquanto alguns outros descobriram alguns recursos, vão explorar esses recursos, mas também não são verdadeiramente digitais. Então essa coisa de novo normal, eu acho que não existe. Não foi tão profundo. Exato. Algumas pessoas realmente se adaptaram e aderiram isso e começaram a se sentir confortáveis nesse ambiente, não é, tecnológico e digital. Mas as pessoas que não conseguiram se adaptar plenamente e não se sentem confortáveis, querendo ou não, vão voltar, não é, a ser como era antes, digamos assim. Exato. O ser humano tende a querer o que é mais, né, confortável. Confortável. Exato. Pois é. É isso, muito obrigada, viu? Valeu, Rê. Pela sua participação aqui. Um beijo de Mari, que eu ainda não conheço, não é? Mas vou conhecer pessoalmente depois. Vai, agora estamos perto aqui. Joia. Um beijo, obrigada, Eric. Boa noite. Tchau, Rê. Boa noite. Boa noite.